Bom, a gente tem hoje a aula 6, né? Aula número 6. Então, gente, na aula de hoje... Boa noite, professora. Boa noite. Na aula de hoje, a gente vai fechar esse conteúdo de cálculo de resultantes, né? Que seria o último conteúdo até a prova P1, né? Aí a gente começa o estudo do equilíbrio em duas dimensões e diagramas de corpo livre. Mas isso aí não vai ser cobrado nesta prova, tá? Isso vai ser cobrado já na prova 2. Então, o que vai na prova 1 é o que vocês viram até hoje, né? E um pouquinho dessa parte aqui, mas é só pouca coisa, né? Que encerra esse tema todo de cálculo de resultantes de sistemas de força. Então, vocês aprenderam semana passada calcular as resultantes de um sistema de forças, né? Só que essas forças eram concentradas, né? Eram vetores de forças pontuais, né? Então, hoje você vai aprender como calcular a força resultante, né, de uma carga que é distribuída. Certo? Então, vamos lá. Vocês aprenderam também no início, nas aulas iniciais, né, que as forças elas podiam ser de vários tipos. Lembram? A gente tinha forças de contato, forças que atuavam à distância, né? Classificamos as forças também de acordo com serem forças internas ou forças externas, né? E também de acordo com a forma de aplicação. Elas podiam ser pontuais ou podiam ser distribuídas, tanto em uma área, né, quanto em um comprimento. E também temos outra classificação das forças, né, que elas podem ser das forças externas, elas podem ser ativas ou reativas, né? Então, lembrando dessa parte aí da classificação da força quanto à aplicação, né? Vocês sabem que também existem cargas que são distribuídas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente precisa também reduzir um sistema, né? Que é de carga distribuída a uma única carga, uma única força resultante, né? Às vezes também isso facilita, simplifica o cálculo, né? E como que a gente determinaria, então, nesse caso, a força resultante? Bom, a gente vai ver o caso hoje de carga distribuída em um comprimento, né? Seria esse exemplo aqui mostrado na slide. Pode ser também carga distribuída em uma área, né? Mas a abordagem seria feita da mesma forma, né? Só que, quando eu tenho a carga distribuída em uma área, às vezes eu posso também levar essa carga distribuída em uma área para um comprimento, né? Multiplicando por uma largura específica. Então, essa situação aqui, né, já vai dar uma visão geral de como que a gente resolve esse tipo de situação, como que a gente encontra, então, uma única força que represente aquele sistema de forças distribuídas. Então, gente, foca nessa viga aqui da figura. Ela é uma viga que está apoiada aqui, né? E ela tem um comprimento L, certo? E sobre ela está atuando essa carga distribuída no comprimento todo da viga, né? Ela segue uma função qualquer, arbitrária, né? Que aqui está designada com W em X, né? Então, se a gente quiser representar toda essa carga distribuída por uma única resultante, né? Como é que a gente procederia para fazer isso? Bom, vocês não aprenderam também que a gente encontra a posição da resultante pelo princípio dos momentos? Então, também a gente pode aplicar isso para encontrar a posição dela, né? Ou seja, quanto que ela vale e a que distância ela se encontra de algum
eixo de referência ou ponto de referência, né? Então, vamos observar aqui essa carga aqui distribuída. Como que a gente calcularia, então, a resultante? Vocês sabem que o conceito de força resultante não é mais do que o somatório de toda essa força que está atuando no sistema, né? Se eu tenho uma carga distribuída em um comprimento, né, é como se fosse infinitas forças atuando aí naquele comprimento, né? Então, como que seria calculado? Da mesma forma, é o somatório de todas essas forcinhas infinitas que estariam aqui, né? Nesse diagrama, ou seja, nesse diagrama aqui que representa a força distribuída. Então, você pensou, se eu pegar um pedacinho aqui diferencial dessa viga, né? E eu calcular um diferencial de força, como eu calcularia esse diferencial de força aí? Eu multiplicaria o valor dela, né? O valor dessa função pelo dx, certo? Então, eu teria aqui a forcinha resultante nessa diferencial, né? Eu vou multiplicar ela por esse pedacinho aqui de x, certo? Então, esse IF, esse diferencial de força, não é mais do que o diferencial aqui pequenininho de comprimento multiplicado pelo valor aí nesse ponto, né? Não seria mais do que um diferencial de área. Para eu calcular, então, a resultante, eu faço a integração disso, de 0 até L, né? Então, se eu integrar de 0 até L, essa função de carga multiplicando dx, eu vou ter a força resultante, certo? Que não é mais do que uma integral de área, né? Isso aqui não era um diferencial de área? Quando eu integral, ou seja, eu vou ter uma integral aqui de um dA, eu vou ter como resultado a área. Então, a força resultante, né, de um sistema de carga distribuída não é mais do que a área, né? A área que representa esses diagramas de força, né? A área aqui embaixo da curva, que seria a integral, certo? Então, vamos lá. Então, eu calcularia assim a força resultante, certo? Fazendo a integral da função, né? No comprimento todo, ou se ela é uma função conhecida, você pode simplesmente calcular a área, né? Que está aqui embaixo dessa curva, ou na área do diagrama todo de força. Então, a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente uns exemplinhos de como que a gente resolve. E a localização dessa resultante? Aqui a gente já definiu que a resultante vai ser, então, a área, né? A área do diagrama. Mas como que a gente sabe onde que ela está localizada? Então, que aí a gente aplica o princípio dos momentos, né? Lembram daquele princípio que diz que o momento resultante em relação a um ponto, ele vai ser igual, né, ao somatório dos momentos das forças individuais em relação ao mesmo ponto? Pois bem, é isso mesmo aqui, né? Se eu pego essa forcinha aqui diferencial, né? Esse diferencial de força, qual seria o momento que esse diferencial de força produz aqui no ponto O? Não seria dF, que multiplica essa distância x, né? Ela está aqui uma distância x arbitrária. Então, o momento em O, ele vai ser dF, que multiplica x, certo? Se eu fizer a integral de todas as dF multiplicando x ao longo do comprimento todo, eu vou ter o momento resultante, né? E esse momento resultante, que seria representado por essa integral aqui, então, né? A integral de df, que df é representada por dw, né? Perdão, por w em x, dx, né? Que a gente viu na slide anterior, só que agora multiplicando x, porque é um momento. E esse momento resultante, ele tem que ser igual ao momento produzido pela força resultante por uma distância aqui, x barra, que é a distância que eu quero encontrar, né?
Então, através dessa equação, a gente determina a posição dessa resultante, resolvendo aqui para x barra. A gente pode escrever, então, passar essa FR aqui dividindo, né? Então, seria isso aqui. Que a força resultante a gente definiu na slide anterior como sendo essa integral aqui, né? A integral da função de carregamento no comprimento, ao longo do comprimento, né? E isso me levaria a quê? A uma integral aqui de área, né? De diferenciais de área. E aqui a mesma integral de diferenciais de área, só que multiplicando x. Então, com isso aqui, você consegue encontrar a posição da resultante, né? Da carga distribuída, né? Ou seja, a que posição ela está localizada aqui do ponto O, né? Para ter uma referência daqui do início, certo? E essa posição da resultante, ela vai coincidir com o centro geométrico da área definida pelo diagrama do carregamento. Ou seja, com o centro geométrico de toda essa seção aí, né? De toda essa área aqui do diagrama do carregamento. Bom, dúvidas, pessoal? Vocês entenderam aqui o raciocínio? Não entendi, foi nada, professora. Como assim? Não tem um exemplo aí sem ser de forma algébrica, não, professor, com números? Eu vou fazer um exemplo, mas vocês entenderam da onde que vem essa dedução aqui, né? Quase nada, mas tudo bem. Não. Então, vamos lá, vou repetir de novo. Vou começar aqui pela força resultante, né? Força resultante não é o somatório de toda essa força? É um somatório de toda essa força. Isso aí vocês já sabem. Só que observem, eu tenho agora uma carga distribuída em um comprimento. Como você faz o somatório de tudo isso aqui? Isso aqui não são vetores de força pontuais, né? É uma carga distribuída em um comprimento. Quer dizer que em qualquer ponto ao longo desse comprimento, né, você tem carga, certo? Aham. Então, se em qualquer ponto ao longo do comprimento você tem carga, isso não são forcinhas infinitas, né? Aplicadas naquele comprimento? Entre uma e outra, né? E a gente vê Exatamente, entre uma e outra tem você as. tem infinita força, porque é um comprimento, né? Então, você pode Aham. dividir isso em infinitas E é uma partes. força contínua, uma Exatamente, reta. é uma força contínua, né? Então, ela é infinita aqui no comprimento. Você pode encontrar infinitos diferenciais de força. Então, a única forma da gente fazer o somatório de tudo isso é através de uma integral, né? E essa fórmula aí, professor, que está um sinal de mais, uma setinha para baixo, o que quer dizer isso aí? Não, então isso está representando que a força resultante é o somatório de todas as forças, né? E que Não, ela está entendi. apontando para baixo porque a carga aqui é vertical, né? E essa fórmula do lado aí, à direita aí, é a fórmula principal que a gente tem que gravar? Então, vamos lá. Isso aqui é a equação principal que aplica para tudo. A força resultante é o somatório de toda essa força. Essa indicação aqui com essa setinha não é mais do que a direção e o sentido, porque ela está vertical, né? E esse é positivo aqui porque está atribuído um sinal positivo a esse sentido aí. Só isso. Então, vamos lá. Como que a gente chega, então, se ela é uma carga contínua? Ou seja, eu tenho infinitos diferenciais de força. É fazendo a integral da função do carregamento, certo? Então, isso aqui pode ser uma função qualquer. Para eu calcular essa força resultante, eu vou fazer a integral da função carregamento em 1 dx. Certo? E eu vou fazer essa integral de 0 a L. Não é mais do que isso que está representado aqui. Ficou claro agora?
Vamos ver na parte de conectar números. Agora deu para entender um pouquinho. Então, é isso. A gente se resolve calculando uma integral, porque eu tenho uma carga aqui que ela é contínua, eu tenho infinitas forças aí apontando para baixo. E no final, essa integral vai me levar a uma integral de diferencial de área, né? Porque essa função multiplicada pelo dx é esse pedacinho de área que eu tenho aqui. Quando eu fizer essa integral toda, eu vou ter a área, né? A área do diagrama total. Certo? Então, vamos lá agora. Para a localização, a gente faz o mesmo raciocínio, só que a gente usa agora a equação dos momentos, né? Você lembra da aula passada que a gente fez um exercício para encontrar a resultante e a localização dela? Só que a gente só tinha forças pontuais, né? E como que a gente fez isso? Primeiro, achamos a resultante. Depois, a gente fez o momento resultante, calculamos em relação a um ponto, e esse momento resultante das forças originais em relação a um ponto, ele tinha que ser igual ao momento produzido pela resultante em relação àquele ponto, certo? Isso a gente fez um exercício na aula passada, só que com duas forças, né, pontuais. O que está sendo aplicado aqui é o mesmo princípio. Cada momento desses diferenciais de força até em torno do ponto O, né? Se eu fizer o somatório de todos os momentos das forças originais em relação ao ponto O, isso tem que ser igual ao momento produzido pela resultante em relação ao ponto O, certo? Não é isso, gente? Vocês viram isso na aula passada, só que com forças concentradas, né? Só que com a força concentrada, a gente usa outra fórmula. Essa aí já se torna um pouco diferente, já muda, né? Não, você usa o mesmo princípio, só que aqui a É carga o mesmo diferente. princípio, mas a gente altera isso, a gente altera a carga. Mas é como se vocês tivessem infinitas. E ela é uma carga contínua. Essa da outra, ela tem uma limitação, que é para cima. Eu não sei falar direito assim, né? Eu falo de uma outra forma. Até acostumar com essa coisa. Vamos lá. O que interessa é que o princípio é o mesmo, né? Então, se vocês calculam o momento de cada força infinita em relação ao ponto O e fazem o somatório, isso é o momento resultante, certo? Cada diferencialzinho de força aí, ele vai estar, né, a uma distância x do ponto O. Se vocês calculam cada momento, né, e fazem um somatório, isso é o momento resultante. Certo? Então, como que a gente faz isso? Igual através de uma integral. O diferencial de força multiplicado por uma distância x. Se eu fizer a integral de 0 a L, eu vou ter o momento resultante. Que, ao mesmo tempo, ele vai ser igual ao momento produzido pela força resultante, multiplicando uma distância que eu quero encontrar, que vai ser essa x barra. Então, foi essa equação aqui o que eu utilizei, só que aqui foi substituído FR, da slide anterior, que era isso aqui. E é assim que a gente encontra, então, a localização dessa resultante. Certo? Bom, se não ficou tão claro agora... Se você está falando que é certo, é porque está certo. É isso, para ver se vocês entenderam, né? Sim, sim. Professora, assim, eu vou ser sincero para a senhora. Para você, desculpe, é porque olhando sua foto não tem como... Até engasga a senhora. Mas é muito complexo, é muito complicado entender a fio, entendeu? É muito complicado, é muito difícil entender. Eu particularmente, Zé Inácio, eu tento entender de uma forma parcelada. Eu estou tentando assimilar, só que às vezes o que você fala agora, aí quando pula, eu já perco o que você falou, porque não tem um treinamento, entendeu? Não tem
assim, não pega a matéria todo dia, estuda por causa do tempo. A gente aproveita da aula mesmo para poder assimilar o máximo de conteúdo que você passa. Entendeu? Por isso que a gente eu, particularmente, não dá para assimilar um pouquinho. Então, gente, eu sei que vocês estão vendo isso aqui agora, né? Então, eu não quero que vocês já saiam, né, calculando, que vocês só de ver já entendam. Mas eu quero saber se vocês estão seguindo a lógica, né? Pelo menos. Porque se a gente falar que a gente está seguindo a lógica, a senhora não vai nem pular a folha. Pelo menos. Então, vamos lá. Realmente é isso mesmo, professor. Então, de novo. Isso aqui foi o mesmo que vocês aprenderam na aula passada, só que aqui tem uma carga distribuída, né? Sim. Então, foi você mesmo que falou, que é uma carga contínua, ou seja, eu tenho infinitos diferenciais de forças aqui nesse comprimento, né? Sim, mas o apoio dela que está me confundindo. Ela não é utilizado, o apoio dessa carga? Ele não entra como cálculo, como distribuição da medida? Não, vamos lá. Tá, Você tem uma esse representação... apoio, essas duas rodinhas aí embaixo, essas bolinhas. Bom, que gente, tá mas a apoiando gente no está chão. calculando a resultante aqui do carregamento. O apoio não tem Sim, nada a do ver com isso. carregamento. Mas esse apoio não entra também. Mas o apoio não tem nada a ver com o carregamento, né? Não tem nada a ver com o carregamento. Ah, tá. Você está Porque eu calculando achei aqui que a não entrava. resultante da carga. Pra você ver que às vezes eu fico me atentando aos detalhezinhos e começa a perder o foco. Isso aqui é só uma representação de uma viga biapoiada, né? Dois apoios e ela está submetida a uma carga distribuída. E a gente o que está fazendo é calcular a resultante dessa carga. Não estamos analisando nada em relação aos apoios. Então, o que interessa aqui é a carga distribuída, que função que ela segue, e em que comprimento ela está aplicada, ou seja, ela está distribuída nesse comprimento L todo, certo? Então, de novo, para calcular o momento resultante não é o somatório dos momentos de cada uma das forças? Sim. Sim. Esse é o momento resultante. Também vocês aprenderam isso com forças pontuais. Só que se eu vou calcular aqui o momento resultante, então eu tenho infinitos diferenciais de força, né? Eu tenho que pegar cada DF e multiplicar por uma distância X, né? E pegando cada DF e multiplicando por uma distância X e fazer o somatório de tudo isso aí. Só que como isso é contínuo, a única forma que eu tenho de representar isso é com uma integral. Então, eu vou representar isso com uma integral de 0 a L da função, ou seja, df, que df é quem? O valor da função aqui, multiplicado pelo diferencial aqui, né? Seria a forcinha resultante nesse trechinho. Então, isso seria essa integral aqui. E aí, gente, eu sou isolar x barra, né? Que seria desse lado o momento resultante também, só que aqui eu substituo a resultante para encontrar, então, a localização dela. E aqui isso passou dividindo, e a gente já tinha definido na slide anterior que a força resultante, então, é também uma integral, só que é a integral da função de carregamento, né? Pelo dx. Então, vamos lá, vamos ver isso no exemplo, um pouquinho mais para frente, para que fique mais claro. Mas quais são os pontos mais importantes aqui? Primeiro, que os carregamentos distribuídos, né, vocês sabem que eles são sempre definidos por uma função, né? Então, eles são definidos por uma função carregamento no eixo X, né? Ou no eixo que a gente esteja analisando. E eles são dados em quais unidades? Unidade de força por unidade de comprimento, né? Ou seja, Newton por metro por dividindo, lembrem, né? Newton dividindo metro. Ou quilonewton por centímetro, ou quilonewton por milímetro, sempre unidade de força por unidade de comprimento, né? Então, a gente pode representar esses carregamentos também por uma única força resultante.
E como já foi falado anteriormente, essa força resultante, no final, ela vai ser equivalente à área, né, do diagrama, né? Ou seja, a área sob a curva do carregamento, que seria a área daquele diagrama, certo? E ela vai estar sempre localizada no centro geométrico daquela área. Então, isso aqui é um resuminho, né, dessas propriedades para reduzir um sistema de carga distribuída a uma única força. Entendi. Vamos? E tem como fazer daquele resuminho, professora, fazer tipo um rascunhozinho assim, em cima do resuminho, só para a gente entender como é que é Então, feito eu o vou fazer cálculo, com ou vai vocês fazer agora? Vou fazer esses exemplos aqui agora com vocês. Show. Então, vamos aqui no quadro agora. Vou levar isso para lá. Só deixa eu trazer para cá esses exemplos aí. O senhor está há muito tempo aqui no Brasil? É, bastante. Muito? Muito quanto? Desde 2014. Pô, bastante tempo. Quase 9 anos. Ei, Neto, Oi? e a professora gosta de curtir uma praia, que eu vi ela no Facebook, Ah, gosta de dar uma maneiro. marolada, ir pro aterro Stalkeando a do professora. gosta de dar um rolê no aterro do Flamengo, na Glória, por ali, eu vi, hein? Ah, maneiro. Eu vou ver quem está espiando aí nas minhas redes sociais. Ah, É o já a Rocha, gente procura lá professora, é no o Instagram. Wellington. Vai Não, ter aí professora. reprovação para todo mundo que está Não, tá espiando aí. maluco. Não, tá maluco. Que Ó, isso, professora? vou Ave explicar, Maria. professora. Vocês, hein? Deixa a eu não quero- professora queimar os cuscuz. Eu não quero prejudicar ninguém. Então, professor, eu passei, vi de anéis, me interessou. Falei, pô, será que a minha professora entra ou não entra? Entro ou não entro? Entrei. Aí eu vi que era a senhora. Entendeu? Mentira, você tá falando mangueira com esse. Comediante. Ai, nato. Menino, muito fica engraçado. quieto. Mas nada demais, professor. Eu só olhei mesmo. Portanto, nem Não, mandei eu Eu vou solicitação anotar para isso ser aí amigo. agora. Vou anotar Eu isso adicionei aí. essa quase todos os meus informação. professores, quase no Oi? Instagram. Nirvana, adicionei Nirvana, Mundico, adicionei quase todos os meus professores. É brincadeira, gente. Não vou reprovar ninguém por ficar pesquisando aí no Eu meu. sei, professora. Não, mas, professora, não foi de maldade, não, entendeu? Foi porque eu passei e vi, eu falei, pô, acho que é minha professora. Aí eu entrei e É vi. porque aparece mesmo, eles dão Pô, indicação. aparece para geral. Aparece mesmo. Mas mesmo assim, isso foi há um tempão, né? Desde quando a gente não pôde sair com essa pandemia, essa situação Duvido, toda, né? professora. Já passou isso agora. Ih, agora tem até máscara com protetor solar. Agora está melhorando, mas uns 2 anos que tá difícil, né? Sair para algum lugar. Nossa. Eu acho que eu nunca parei de sair. Nunca. Por isso que eu peguei 2 vezes. Inácio, eu que gosto de curtir um bailezinho, um charme lá em Madureira, não posso. Pô, Não posso ir no duvido que viaduto não. mais, por causa disso. Já fui 2 vezes lá já, tá? Aí, gosto muito, irmão. O bicho tá charme. pegando, tá comendo lá, tá maneiro. Já fui Oi? 2 vezes e tem um sambinha ali em volta. Eu tô gravando, hein? Eu tô nem aí. Pois é, gente. Tem que tomar cuidado aí. É tudo com muita Ainda a Perdão, coisa cautela, tá professor. feia, né? Muita cautela. Mas aí, talvez ano que vem já tudo melhora, né? Vamos ter fé. Pô, quando começa todo mundo se vacinar, aparece uma extra. Pô, que sobrepõe a vacina e quem se vacinou 2 com a segunda dose vai ter que tomar a terceira. Eu não entendo nada disso. Porque, né, nem todo mundo é vacinado, né? Então, aí o vírus acaba mutando. Mas isso aí acontece, né?
Chega uma hora que vai desaparecer. Né? Ou se esconder e vai aparecer outro que a gente vai se preocupar. Eu conviver com Esse aí ele, já né? fica Então, de como lado. a gente convive com outro vírus também, mas... Nossa, e põe vírus nisso. Vírus e bactérias mortais demais. Dentro de Pois casa, sim. quase que 24 horas por dia. Bom, gente, vamos continuar aqui então. Vamos, já deu para descontrair, professora. Eu mando um beijo pro Rocha aí por ter dado essa... Nada, pra pô. gente descontrair Distrair um pouco, pouco, que hoje é porque minha sexta-feira. irmã, a Geral já cabeça tá fica dando nó cansadão, com tá com osso. essa matéria. Misericórdia. Você está aí no clima já de sexta-feira, né? Mas... Não dá para trocar o dia não, professor, da sua aula? Tipo, para terça ou segunda? Tomara, Seria gente. melhor, Mas é que menos cansativo. tem outras aulas, né? E outras turmas também que ficam ocupando esses horários aí. Faz parte. Vai lá, professora. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer isso que a gente acabou de aprender agora, né? Vamos aplicar aqui nesses dois exemplinhos. Tá inchado, São os tipos de carregamento mais comuns. Então, vamos lá. não é que a parte de dentro tá muito inchada, velho. Não, é porque torceu para dentro. Aí, bota gelo que desincha, velho. Bota gelo. Ele tava parado atrás do carro. O carro aqui, parado aqui. Eu não imaginei que ele ia sair atrás do carro para jogar. Ele tava na fila para pegar o retorno. Nossa, só aqui não quero diminuir de tamanho. Enfim, deixar aí. Bom, peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho disso aqui. Então, gente, eu estou trazendo para cá essas formulações, tá? Vocês vão ver como tudo vai ficar mais fácil agora. Então, eu levei para aí. Eu levei para cá essa equaçãozinha da... Deixa eu colocar uma aqui embaixo da outra, para a gente ter mais espaço aqui no quadro. Então, isso aqui seria para calcular a força resultante, né? E isso aqui para calcular a localização dela. Essas integrais aqui, então, seriam para calcular a localização. Então, vamos fazer aqui o exemplo A, para vocês verem que vai ficar muito mais simples do que vocês acham, né? Então, vamos lá. A letra A, eu vou calcular a força resultante, então. O que é a força resultante? Ele não é integral da função carregamento no dx. Quem seria a minha função carregamento no caso A? Quem é a função carregamento aqui no caso A, pessoal? Vamos lá. Oi? 20 vezes 4, força vezes distância. Bom, vamos lá. Você já falou aqui o final, né? E tá certo, mas eu quero mostrar como que a gente chega através da integral. Quem é a função carregamento nesse caso A aqui? A função carregamento em X, ela é quanto? Vale quanto? É 4 metros? Não, 4 metros é o comprimento. 20 É 20. quilonewtons. 80. Exatamente. Ela é 20 porque é uma constante, né? Ou seja, eu tenho um carregamento aqui constante. Então, para qualquer valor de X, a minha carga vale 20. Eu não aumentei a linha aqui, eu não dei zoom. Por isso que eu não vi essa coisa. Então, a minha função carregamento, ela é uma constante, né? De 20. Então, vamos lá. A força resultante, nesse caso, então, vai ser quem? A integral de 0 a 4, né? Que é o meu comprimento, da função carregamento.
né? Que seria 20 dx, certo? Só apliquei isso aqui. E quem seria a integral de uma constante? Não seria 20x? Essa é a integral, né? 20 é constante, sim. A integral de x seria x. Se eu avaliar de 0 a 4, né? Nos limites da integral, quanto daria isso aí? É 80. 80, né? Então, seria 80 kN. Essa é a minha resultante. Não seria a mesma coisa do que a área aqui do diagrama? Ou seja, se ela é constante, a área do diagrama é um retângulo, né? O valor da carga, que é 20, pelo comprimento. 20 por 4, 80 kN. Observem aqui, é a área. Certo? E agora, ela está localizada aonde? A qual distância aqui do apoio? Vamos aplicar agora essa equação aqui. Então, é só aplicar, pessoal, a posição, então, de x barra, que seria a localização dela, vai ser igual à integral de 0 a 4 de quem? Agora é x, wx de x, né? Wx não era 20? Então, agora seria de 20x dx dividindo o quê? Dividindo a resultante, porque essa integral aqui é essa mesma aqui, né? Então, como eu já calculei essa aqui, só vou colocar aqui 80 e pronto. Beleza? A integral de 20x não seria 20x quadrado sobre 2? Avaliar aqui de 0 a 4, tudo isso dividindo aqui 80. Certo? A integral de x é x quadrado sobre 2. Quanto daria isso aí? Avaliado de 0 a 4. Vamos lá, gente. Substituindo 4 aqui. 4 elevado ao quadrado, 16, né? Dividido 8, dividido 2 dá 8. Por 20 daria 160, né? Dividido por 80, dá quanto? 20. Dá 2, né? Não, 160 dividido por 80 dá 2. Isso é por metro, professor? 2 metros. Como assim? A gente está calculando aqui X. Até que não é difícil, mas eu não consegui entender ainda. Mas não é difícil. Você falando assim. Então, o que eu fiz aqui foi aplicar essa equação aqui. Integral de 0 a 4. Professora, essa linha grande aí que eu não entendi. Essa linha grande assim, onde está o L. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o L. Qual linha grande? Você falou? Essa aqui está em pé. Não, isso aqui é a avaliação da integral, nos limites, né? É o limite? É a avaliação dessa integral, de 0 a 4. Ai, professor, não entendi não. Foi mal. Eu vou me ausentar aqui. Tá difícil, tá difícil demais. Isso é só a representação da avaliação da função de 0 a 4, né? Isso vocês estudaram em cálculo. Isso não é uma coisa nova daqui da disciplina. Isso é só resolver uma integral. Isso é matéria de matemática, né? Não da mecânica básica. Professora, me diz só uma coisa, por favor. Por que a senhora colocou 80 por baixo? É para saber o carregamento em cada trecho, Então, é isso? gente, essa equação que eu estou aplicando. Observem a equação que eu estou aplicando. Não é essa integral dividindo essa outra? Então, eu calculei essa integral, só que essa integral que está aqui embaixo é isso aqui, que foi o que a gente calculou aqui primeiro, FR, que dá 80. Okay. Então, eu já coloquei direto porque eu calculei aqui.
Se a senhora puder fazer as primeiras explicações passo a passo que eu falo, passo a passo mesmo, escrita, a gente vai entender melhor. Se a gente se não entender você falando, a gente vai entender você escrevendo, entendeu? Fica mais fácil para a gente, porque senão vai ser um monte de gente com dúvida, cara. Bom, A minha gente, opinião, vamos tá? lá. O que foi feito aqui foi apenas substituir, né? Avaliar essa Professora, equação. apaga tudo, faz de novo, por favor. Pode ser? Gente, mas ninguém entendeu, não. Não, eu não entendi, então pode fazer de novo? Eu também não entendi. Então, vamos lá. Se puder, eu te agradeço. Espera aí. Tô ficando até estressado. Eu vou ter que tomar uma para desestressar, não é possível. Mas vocês entenderam o cálculo da resultante ou não? Sim, professora, mas tem que ser Sim, passo o a cálculo passo. da resultante deu para entender, sim. Gente, mas Só eu que fiz até passo a chegar ao passo. cálculo da resultante que é difícil. Então vamos De lá. novo, letra A. No Quem é a caso, é o força desenvolvimento. resultante? Não seria essa integral aqui? A integral FR igual ao limite de L, A não é força isso? resultante é essa integral, né, no Isso. comprimento da função carregamento, né? Por isso Aham. que eu perguntei, quem é a função carregamento aqui? A função carregamento é 20 Newton, né? Exatamente, isso é 20, né? Certo, Ou seja, essa é a minha função carregamento. certo. Beleza? Então, o que eu fiz Beleza. foi substituir Beleza, aqui, beleza. então, na equação do cálculo da força resultante, a integral de 0 a L, né? A integral no comprimento. Então, seria de 0 a de 4. Ah, então é de 0 a 4, né? Isso, de 0 a 4. Que sempre vai ser informado como L, de 0 a L. Exatamente, Que é- é de 0 a L. que é a Aí, distância. dependendo do comprimento, você coloca o valor dele lá, no limite superior da Neto. integral. Fosse Certo, 10, que é o Professor. limite direto. Professora, Sim, de repente ele não está entendendo, Neto, é o seguinte, tu tá vendo aqui aonde está o primeiro apoio em A, ali embaixo? Tô vendo. É onde tem Isso, parece ali o seria delta. o zero. Ali seria o zero. O E no comprimento final todinho é o até ponto final, de 4. isso, até o final. Então vai ser a é integral de isso, gente. 4, A de gente está 0 a considerando 4. aqui o eixo, né? Entendeu? O É a origem distância. aqui. Isso. E Beleza. a função vai ser essa em cima, que é uma função contínua. E essas Certo. setinhas descendo seria as forças, que no caso um total é uma resultante, entendeu? Só para Entendi. tirar a Se dúvida aí fosse que de repente é 10 tua. metros ali, seria Valeu. integral de 0 a 10, né, professora? Isso mesmo. Foi? Seria assim, vai. Se fosse 10 metros, de 0 a 10, exatamente. É de 0 a L, né? Aham. L vale E 4. L é o limite. Então, Aí, DWX, show de bola. que DWX é 20, né? 20 Aham. Variou, hein? dx. Força Pronto, é resultante. só resolver essa integral, né? De 0 a 4, de 20 dx. E a E integral aí, dessa vamos é lá. quanto? Dá 20x, né? Certo? Certo. E o D? Ele sobe? Isso, e o D? Gente, dx é o diferencial. Ah, tá. Então ele some quando a gente soma. Gente, não é que some, é que integral, né? Uma integral de uma função em x, ela multiplica um dx. DX. Isso. A integral é feita sempre multiplicando um diferencial, né? Certo. Que é como se Isso fosse aí um. não é assim. aqui da disciplina, isso aí é cálculo, gente. É, eu sei. Professora, eu não tive cálculo, não. Bom, gente, mas isso aí eu não posso fazer nada, né? Você tem que ir estudar um pouquinho isso. Aí você pode tirar minha dúvida, né?
Mas qual é a tua dúvida? A mesma que ele está Deixa. perguntando. Então, beleza. Aí, mas quando assim, passa se para vocês- depois do igual, ele some o D, não é isso? Aí fica só 20x, certo? Que é a Gente, é força que resultante. isso não é um D, é dx, é um diferencial de comprimento. O problema é que se Certo. vocês não tiveram cálculo, se vocês não entendem o que é uma integral, aí então seria uma aula da integral, para vocês entenderem o que é uma integral. Por isso que eu falei que Certo. isso é matéria de cálculo. Não é que some, Não, é que a Mas integral força ela é resultante, feita professora. em um diferencial de comprimento, né? Aham, entendi. Inácio, eu vou jogar uns videozinhos lá de integral lá no grupo agora. Vai facilitar a sua vida aí para você entender melhor. Valeu, amigo? Valeu, pai. Obrigado. Você tem que olhar lá e entender o conceito de integral, o que é uma integral, né? A representação de uma integral para, então, você conseguir entender isso aqui. Mas, enfim. Então, gente, como essa integral ela é avaliada de 0 a 4, eu só coloquei aqui essa avaliação nos limites. Isso daria quanto, então? Né? Avaliando no limite superior isso aqui e subtraindo a avaliação no limite inferior. Isso daria 80, né? Então, seria 80 quilonewtons. Certo? Agora ficou claro, gente? Todo mundo entendeu? Para mim, clareou um pouco, professor. A parte de números aí melhorou muito. Quando estava na forma algébrica ali, aí complica muito. Professora? Então, a gente já determinou que a força resultante, essa carga aqui, ela pode ser representada por uma única resultante de 80 quilonewtons. Mas a que distância ela se encontra aqui do zero? A que distância ela está do apoio? Essa é minha x barra. Eu não sei a que distância ela se encontra localizada. Então, para isso, a gente vai aplicar essa outra equação aqui. Certo? Então, é só substituir os valores referentes a esse caso nessa integração aqui, nessa equação, né? Então, vamos lá. Seria, então, x barra igual a quem? Você vê aquela equação, é a integral de 0 a 4, de novo, porque estou na mesma viga, né? Só que agora é x multiplicando wx, ou seja, a função carregamento multiplicando x. Então, eu teria integral de 20x em um diferencial em x. E tudo isso divide a integral da função carregamento, que já era isso aqui em cima, né? Ou seja, tudo isso vai dividir o quê? A força resultante, que é aquela integral que está aqui embaixo. Isso aqui não é mais do que a força resultante, que a gente já calculou aqui. Ou seja, isso vai ser quanto? Essa integral aqui é quanto agora? Eu teria a integral de x, que seria x quadrado dividindo 2, certo? Certo, pessoal? Então, vai ser 20. Agora. Maneiro, professor. Certo? Professor? Sim. Só fala aí, assim, minha opinião, de repente, esse x aí elevado a 2 é porque o x elevado, né, é 1 mais 1, por isso que é o quadrado. Certo? Como que 1 mais 1? Não é? X elevado x elevado a n, né? 1 mais 1? Daria 2? Não, gente, a isso sai da integral de integral. Então, é isso que eu estou falando, professor. É isso que eu estou falando. X é x ao quadrado, Porque, de repente, está tentando ajudar os outros. os amigos, que de repente, professor, presta atenção, eles estão vendo aí 20x elevado ao quadrado, eles, de repente, como a senhora achou o x elevado ao quadrado, entendeu? É isso só que eu estou querendo falar. Justamente, é isso aí mesmo. Gente, então, vamos lá. Entendeu? Porque, de repente, eles vão ter dúvida.
A integral de 0 Mas a isso aí 4 tem de uma 20x tabela, gente. não é 20 integral de 0 a 4 dx. Então, aí você tem que procurar qual é a integral da dx. A integral de x é x quadrado dividindo 2, gente. Eu não sei de que forma eu posso falar isso para você que não seja isso. É só procurar uma tabela da integral. A integral de x é x quadrado dividindo 2, né? É como vocês perguntarem a área de um retângulo, é lado vezes lado. Certo? A integral de uma variável x é x quadrado dividindo 2. Soma mais um expoente em cima e embaixo. Exato, essa é uma integral. Você tem que, como mesmo vocês aprendem multiplicação, né? Como mesmo vocês aprendem potenciação, que tem regras, tem tabelinha para potência, você tem para integrais. Então, a integral de x é x quadrado dividindo 2. Então, isso dá 20x quadrado dividindo 2. Né? E eu vou avaliar isso de 0 a 4. Mas, gente, o que eu estou falando, isso é matéria de cálculo. Se algum de vocês não viu o cálculo, aí é impossível você entender isso. Eu concordo. Quem não viu matemática, quem não estudou integral, não vai entender isso aqui. Mas isso aí, alguma coisa foi errada aí no... Ou seja, no programa de vocês. Porque cálculo é o pré-requisito para essa disciplina aqui. Certo? Então, aí eu não sei o que aconteceu. Não, tá tudo bem, professor. É só seguir, aí a gente corre atrás. Não se preocupa, não. Só Tá seguir. estudando sim, professor. É aula de cálculo, sim. A gente está tendo, a gente tá tendo cálculo, sim. Só que, de repente, não está conciliando uma coisa com a outra. E aí, como às vezes confunde, para a gente que não vive só de estudo, a gente fica cansado e às vezes não concilia uma coisa com a outra. Entendeu? Então, segue aí que a gente vai correr atrás. Pode seguir a aula. Bom, gente, mas mesmo assim, o objetivo aqui não é que vocês aprendam uma integral. Eu só estou mostrando como a gente está chegando na resultante, mas esse não é o objetivo aqui, nem de avaliar na disciplina que vocês saibam calcular integral, entende? Então, eu só estou mostrando. Se supõe que vocês já conheçam, né? Beleza. Mas não é que vocês vão ser avaliados aqui na resolução de integrais. Eu só quero que vocês entendam de onde que sai o cálculo da resultante. Só isso. Certo? Então, se eu divido isso aqui pela resultante, que é 80, isso dá quanto? Se vocês avaliam essa função aqui em 4 e depois subtraem avaliada em 0, que é 0, isso dá quanto? Dá 160 aqui em cima, dividindo 8, isso dá 2 metros. Certo? Então, essa x barra aqui é igual a 2 metros. Então, você pensou, essa carga distribuída de 20 kN, eu posso representar por uma resultante, ou seja, uma única força de 80 kN aplicada aqui a 2 metros, ou seja, na metade do comprimento, em L dividido 2. Então, gente, cada vez que vocês encontrem daqui para frente uma carga distribuída de forma uniforme, como essa aqui, vocês já sabem que a resultante dela vai ser o valor da carga multiplicado pelo comprimento. E ela vai estar localizada na metade do comprimento. Então, vocês precisam sair fazendo uma integral quando vocês vejam uma carga como essa aqui? Não. Não. Já vocês não precisam fazer mais isso quando vocês vejam uma carga como essa aqui, porque já vocês sabem que a força resultante ela vai ser a área do retângulo, né? Seria o valor da carga pelo comprimento. E ela vai estar localizada na metade do comprimento, porque ela é uniforme. Beleza? Mas isso é obtido através disso aqui. Mas como isso já é sempre fixo para qualquer carga distribuída de forma uniforme, vocês não precisam sair avaliando uma integral. Já vocês sabem diretamente que vai ser o valor da carga pelo comprimento e que ela vai estar na metade. Beleza? Professor.
Me tirou uma dúvida. Aí ficou 80 kN para cada 2 metros, isso? Seria isso? Isso, aqui na metade do comprimento, a 2 metros, você colocaria essa resultante e teria um sistema equivalente. Ok. Não, não é. Ele perguntou se era a cada 2 metros. Na verdade, é só o 80 kN Ah, não, naquela região, né? Isso, não, a cada 2 metros não. Ela é uma única resultante. 80 kN em toda essa viga aí, aplicada no meio. Tá. Ok, obrigado, Nive. A gente substituiu essa carga distribuída por uma única resultante, né? Professor. Então, se eu tenho 20 kN por metro em um comprimento de 4, eu vou ter uma resultante de 80, que seria 20 por 4, 80. Certo? Certo, professor, obrigado. Dúvidas? Professora, essa... Fala aí, Fabiana. Não, não ia falar nada, não. Obrigada. Tá, essa carga recebe algum nome específico, tipo carga cêntrica, ou não? Qual delas? Essa é uma carga distribuída de 20 kN/metro e 80 é a resultante. Ah, tá. Não, ela é uniforme, né? Distribuída uniformemente. Beleza. Isso, Tá legal, distribuída obrigado. de forma uniforme. Obrigado. Nada. Então, vamos para a letra V, gente, fazer a mesma coisa. Vamos lá, letra V, eu vou colocar aqui do ladinho. Agora, a gente tem outra carga distribuída, só que a distribuição dela é triangular. Ela não é mais uniforme, ela é distribuída de acordo com uma distribuição triangular, certo? Mas ela também tem uma função carregamento, né? Qual seria a função carregamento nesse caso aí? Vamos lá, vou apresentar aqui o eixo para que vocês consigam se situar. Qual seria a minha função carregamento aqui? WX. 45 dx, que é igual a 45x. Inicial, Então, que é o 4, dá 180 kN, professor, ou não? não, então, vamos lá. A função carregamento aqui não é uma função linear? Aqui era uma função constante, aqui é uma função linear. Então, agora você tem que lembrar aí de matemática, como é que se representa a equação de uma reta, né? A equação de uma reta não é representada por mx mais n? X mais b. É isso mesmo. Isso. A x mais v, eu coloquei outras letras, mas é isso mesmo. N é onde ela corta o eixo y, mas no caso aqui é zero, porque ela está partindo, eu coloquei aqui a origem é zero, né? Então, eu vou ter uma função aqui, mx. E quem é m? Ela não é a inclinação da reta? M é a inclinação da reta, né? E quem seria essa inclinação? A inclinação não é essa altura dividida pelo comprimento? Esse valor da carga, ele representa o valor máximo aqui, né? A carga vale 0 aqui, e aqui no final vale 45. Certo? Então, quem seria M aqui? N já vale 0, né? E M, que seria a inclinação da reta, é 45, então, dividido por 3. Certo? Tá, eu já ia perguntar. Isso daria 15. Entendi. Certo? Beleza. Então, quem é W em X? 15x. Certo? Tá, mas Se por você... que N vale 0, professora? Oi? Desculpa, por que N vale 0? N não é o intercepto com o eixo, onde ela corta o eixo Y? Então, ela está cortando aqui no 0, Ok. né? Beleza, obrigado. Então, eu teria a função carregamento, que eu posso descrever com essa função linear aí, 15x, né? Assim, ela vai valer, quando x vale 0, ela vale quanto? 0, né? Igual aqui. Quando x vale 3, eu, avaliando aqui, ela vale quanto? 45. Certo? Certo. Então, da mesma forma, aplicamos agora essa integral. A força resultante, ela vai ser igual a quanto?
a integral, só que agora é de 0 a 3, porque o comprimento vale 3, né? Da função carregamento, em 1 dx, né? Isso vale quanto agora? Né? A constante vai para fora da integral. E a integral de x vale quanto? No x quadrado dividindo 2, mesma coisa. Só que agora está avaliado nos limites de 0 a 3. Isso dá quanto, gente? Isso aí dá quanto? 135. 135 dividido por 2, né? Dividido por 2. Que é 67,5 kN. Então, essa seria a minha força resultante para essa carga triangular. E se vocês percebem, isso também não é a área do triângulo. Façam aí o cálculo da área do triângulo. A área do triângulo não seria a base, né? Esse lado, multiplicando esse lado, dividido por 2. Base por altura dividido por 2. Sim. Então, se você calcula a área, não dá esse mesmo valor aqui? A mesma coisa não mesmo. tem altura. Exatamente, porque isso Tem aqui, porque a integral é a área, né, por baixo da curva, né, ou no caso aqui da reta. Isso não é a definição da integral? A integral representa uma área. Então, eu tenho aqui a área do triângulo, certo? Então, vamos ver a posição dela. Eu já sei que ela vale, vou colocar aqui uma representação. Ela vai valer 67,5 kN. Só falta identificar aqui a distância, né, x barra, a qual ela se encontra. Agora, a gente vai para essa equação aqui. Para essa outra integral. Lembrando que isso aqui, o denominador, é a força resultante que a gente já calculou. Então, a gente já vai dividir aqui por esse valor. Então, seria só calcular essa integral aqui em cima. Certo? Então, seria agora x barra igual a 15. O numerador vai ser a integral de 0 a 3, né? Só que agora é x que multiplica w em x. Agora, x multiplica a função. Então, eu teria que integrar 15x multiplicando x, que seria 15x elevado ao quadrado, certo? Sim. 15x multiplicando x é 15x quadrado. E tudo isso dividindo aí a resultante que eu já calculei, 67,5. Então, vamos lá. Fazendo essa integral lá em cima, no numerador, a constante vai para fora. Então, eu teria 15, que multiplica a integral de x quadrado, né? E a integral de x quadrado é quanto? X elevado ao cubo dividindo 3. Certo? Isso eu vou avaliar nos limites de 0 a 3. E esse valor lá em cima eu vou dividir por 67,5. Se vocês fazem essa conta aí, gente, quanto que dá o valor de x barra? R$ 45, né? Não, dividido por 67,5. Isso. Professora, a função Sim. carregamento do A foi 20 e a do B foi 15x. Oi? Por que a função carregamento da letra A, o WX, foi 20 e da B foi 15x? Eu não estou entendendo esse x aí, não seria só 15? Quando faz Não, a integral. gente, porque essa é uma função constante. E essa é uma função linear. Né? Tá. Então, é uma reta constante em 20. Isso não é uma reta constante. Ela varia o valor dependendo da posição x. Entendi. E quanto que deu isso aí? 2.
Isso dá 2 também, 2 metros. Então, coincidentemente, deu o mesmo valor, né? Aqui é 2 metros. Só que observem uma coisa, pessoal. Vamos lá. Esse 2 metros não é 2/3 de 3? É 2/3 de 3 dá 2, certo? Sim. E desse lado, se eu tenho 2 metros até aqui, desse lado eu teria 1 metro, certo? Certo. Certo. Então, desse lado eu tenho 2/3 de L, e aqui eu tenho 1/3 de L, né? Então, da mesma forma, cada vez que você veja uma carga triangular, a resultante vai ser a área do triângulo e ela vai estar localizada aonde? A 2/3 de L, se eu for referir aqui ao lado zero, ou 1/3 de L, se eu for referir aqui ao lado de carga maior. Mas, professora, sim. Essa divisão aí, você fez aleatória, sim? Você botou... Porque esse valor 67,5 não está especificando aí que é exatamente nesse ponto, né? A gente meio que deduz ali que seria a metade da força? É isso que eu estou tentando entender. Por que que você chegou nessa posição aí de 67,5 quilo? Não, 67,5 é o valor da força resultante. Sim, mas por que que ela está nessa posição aí? Você dividiu nesse sentido aí? A gente não acabou aqui de calcular essa posição, e isso nos deu 2? Ah, tá, entendi, tá. Agora Isso aqui entendi. deu Então, 2 metros, né? ah, sim, entendi agora. Então, como isso aqui deu 2 metros, eu só fiz aqui a conclusão, tá. né? 2 Tá é certo, 2/3 de entendi. L, né? E Sim, desse sim. lado, eu teria Ficou 1/3 de 1 L, metro. né? A diferença é 1 metro, entendi agora. Obrigada, desculpa aí interromper, eu não tinha Nada. prestado atenção. Então, gente, qual é a conclusão? De novo, cada vez que você veja uma carga triangular, vocês vão sair lá fazendo uma integral? Não, né? Porque isso vai funcionar para qualquer carga triangular. A resultante sempre vai ser a área do triângulo e ela vai estar localizada a 2/3 de L, se vocês forem contar aqui a partir do lado menor, né? Do lado da carga zero, ou 1/3 de L, se vocês forem referir aqui, né? A partir do lado de carga máxima. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Sim. Isso aí é o que se costuma chamar, em sentido de estrutura, de regra dos terços, quando fala de estrutura, ou não? Regra do terço? Não, Eu isso já aqui... ouvi esse termo alguma vez, aí eu estou querendo saber se de fato isso constitui uma regra vulgarmente conhecida como regra dos terços, ou é outra coisa que se chama assim. Eu não conheço isso como regra do terço, isso é apenas a localização da resultante para uma carga triangular. Então tá bom, professor, então desculpa, esquece aí o que eu falei. Professora? Não, vamos lá. Uhum. Professor, me tirou uma dúvida. Eu perdi aí, onde a senhora, acho que eu perdi essa parte, onde a senhora achou a altura aí do triângulo, no caso, para saber essa área do triângulo aí? É o valor aqui da carga máxima, né? Ah, a senhora dividiu por 3? Sim. Esse 15 aqui é 45 dividido por 3. Ah, entendi. Que é a inclinação da reta, né? Não, entendi, obrigado. Então, pessoal, de novo, qual é a conclusão? A resultante de uma carga distribuída, ela sempre vai ser a área daquele diagrama. Então, quando vocês conhecem a função, tipo essa aqui, que é uma função uniforme, e ela vai ter uma área aqui de um retângulo, ou essa outra aqui, que é uma carga triangular, e a área do diagrama vai ser a área de um triângulo, vocês poderiam ter um trapézio, né? Vocês podem encontrar também tabelado a área do trapézio. Qualquer função que vocês conheçam, né? Ou tenham a propriedade da área tabelada,
vocês só vão lá e calculam a área do diagrama, né? E para muitas funções já conhecidas, vocês vão ter tabelado também a posição, a localização da resultante. Mas isso sai daqui. É só para que vocês saibam disso. Por quê? Porque se no futuro vocês têm algum tipo de carregamento, que ele segue uma função arbitrária qualquer, que não é conhecida, aí vocês teriam que calcular assim pela integral. Mas sempre que for uma conhecida, vocês não precisam fazer uma integração, já vocês têm essas propriedades tabeladas, né? Certo? Certo. Mas você precisa entender de onde que veio isso, né? Não é só eu lá e falar para vocês, a área de um triângulo, a área de um retângulo, não. Isso vem daqui, né? Isso tem uma lógica por trás, né? Não caiu do céu. Então, como vocês vão ser futuros engenheiros, vocês precisam saber de onde vem a coisa, né? Certo. A prova, sexta-feira, já vai cair essa parte de área, integral da área? Então, Binário gente, também? eu falei que ia até o cálculo da resultante, mas não falei que fosse isso aqui. Eu só falei que aqui fechava esse tema de cálculo da resultante, né? Não, mas não que vai cair isso aí. Cálculo da resultante vai ter sim, porque vocês estudaram isso, né? Mas não necessariamente vai ser com a carga desse tipo. Mas mesmo se cair, vocês já não sabem que é uma área o que vocês precisam calcular? Eu não vou pedir para vocês saírem fazendo uma integral, né? Não, só para a gente focar no estudo, né? Porque a gente já está em cima da prova, aí a gente foca mais no que vai... Não, foquem principalmente no que vocês viram até a aula passada. Esse é o principal. Porque mesmo se cair dessa parte aqui, vai ser uma pouquinha coisa e bem simples. Né? Tá bom. Porque vocês acabaram de ver isso agora, então não vai cair nada que vocês não consigam fazer de forma simples. Mas foquem, se querem focar, foquem no que vocês viram até a aula passada. Certo, gente? Tá ótimo, professora. Obrigada. Nada. Bom, então aí encerra essa parte, né? Já vocês sabem calcular resultantes de sistemas de forças, né? Com cargas concentradas, com momentos, e agora aprenderam também para cargas distribuídas, né? Certo? Então, vocês já sabem calcular resultância para vários sistemas de força. Então, vamos lá. Posso tirar isso daqui? Professora, Sim. deixa eu só fazer aqui uma observação. Só para reforçar aí o que o José Inácio falou, acho bastante interessante a colocação dele. Ele disse que é curioso, né, em relação à matéria, e isso se transfere para a vida da gente, né? Acho que o engenheiro ele tem como característica a curiosidade, né? Por isso que ele quer saber como funciona, como é que a força é transmitida, enfim. Aí a senhora estava falando em relação aos vínculos. Ele perguntou, né, sobre os vínculos, o apoio. Existe diferença, de fato, naquele apoio e entre esse aí. Isso não vai ser motivo do nosso estudo nessa ocasião? Eu queria saber. Então, gente, vamos lá. O que vocês querem saber, mas é que vocês vão ver isso ainda. Vocês têm disciplinas que vocês vão estudar isso. Vocês vão estudar tipos de apoio, inclusive nesta disciplina agora mesmo, vocês vão ver um pouquinho sobre isso. Ah, tá. Então, mas desculpa. vocês vão ter outras disciplinas depois que vocês vão estudar também estruturas isostáticas, tipos de vínculos, né? Como analisar a estrutura já como um todo, considerando os vínculos, né? Então, assim, não é que vocês não podem perguntar, mas é que vocês ainda vão ver isso para frente, né? Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Só para respaldar o pensamento do amigo aí também, que isso é característico de engenheiro, né? De quem pensa como engenheiro ou quem quer ser, vamos dizer. Lógico que vocês querem saber tudo de uma vez, mas a gente tem que ir aos poucos, né? Por quê? Porque essa aqui é uma base para outras disciplinas posteriores, né? Então, se você foca em aprender bem o que está sendo dado aqui, às vezes sem se preocupar com outra coisa, quando vocês cheguem lá, já vocês vão ter um domínio dessa parte. E aí vocês vão conseguir estudar aquela outra parte
já tendo um domínio disso aqui, né? Porque não tem nada errado você querer saber, né? Só que às vezes vocês ficam pensando em tanta coisa que vocês acabam tirando o foco do que a gente está falando aqui. Obrigado, professora. Tem razão. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá agora. Bom, a gente já viu isso aqui. E agora vamos começar a estudar um pouco sobre isso, inclusive, que você estava acabando de perguntar agora sobre os vínculos, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Mesmo assim, esta disciplina é mais introdutória, vocês ainda vão estudar mais para frente, talvez até comigo mesma, não sei, em outras disciplinas, né, de análise de estrutura. Então, vamos lá, a gente vai dar início agora ao estudo do equilíbrio em duas dimensões. Né? E o que seria o equilíbrio? Já vocês escutaram falar, né, várias vezes, mas de novo, né? O equilíbrio, ele pode ser estático ou dinâmico, né? Então, a gente estuda aqui na graduação, principalmente, estática, né? A estática estuda os corpos em repouso, e a dinâmica, os corpos em movimento, né? Então, o engenheiro, principalmente, ele projeta estruturas para que elas estejam em repouso, né? Que as estruturas de engenharia civil, elas não estão em movimento, né? Ou os movimentos são depressíveis, que sempre são consideradas como estando em repouso, né? E o objetivo principal da estática, né? É lidar com essas condições necessárias para que aconteça o equilíbrio na estrutura, né? Então, essa é a parte mais importante de tudo o que vocês vão estudar na análise de estruturas, em geral. Né? Que seria, então, o equilíbrio? Bom, a condição necessária e suficiente para que o corpo esteja em equilíbrio é que a resultante de todas as forças e de todos os momentos, quando eu estou falando a resultante de todas as forças e todos os momentos, ela tem que ser zero, né? Tem que ser nula, certo? Para que o corpo, aquela estrutura, não sofra movimentos nem giros, né? Então, a resultante das forças e dos momentos atuando sobre ela tem que ser nula. Certo? E como é que a gente expressa isso matematicamente? Através de equações de equilíbrio, né? A resultante da força, ela tem que ser zero. E a resultante dos momentos também tem que ser zero. Certo? Isso é a condição mais importante que vocês, como engenheiros civis, têm que ter bem clara, o equilíbrio. Você sempre tem que procurar o equilíbrio das estruturas, né? Equilíbrio estático, né? Porque tem equilíbrio dinâmico. Então, gente, o que a gente vai estudar agora? A gente vai começar o estudo desse equilíbrio, né? Mas a gente vai estudar em duas dimensões primeiramente, né? Por quê? Porque, de novo, sempre a gente começa pelo mais simples, né? E, além disso, né, muitas estruturas, apesar de elas serem tridimensionais, né? Ou seja, os corpos, em geral, eles têm 3 dimensões, né? Só que, muitas vezes, a gente consegue simplificar, né? E projetar todas as forças em um plano. E mesmo que eu tenha um corpo tridimensional, muitas vezes a análise ela pode ser feita por planos, projetando as forças para um plano e para outro, né? Às vezes isso não é possível, e a gente precisa, então, fazer análise em 3 dimensões. Mas a base, então, é fazer análise num plano. Por isso que a gente vai estudar agora equilíbrio em 2 dimensões, né? Então, vamos lá. Dentro do estudo do equilíbrio, a gente tem um diagrama que é muito importante, que a gente chama de diagrama de corpo livre, né? E o que esse diagrama faz? Isolar o sistema que eu estou analisando de todos os outros sistemas vizinhos, né? Para que a gente faz isso? Para a gente considerar aquele corpo e todas as forças atuando sobre ele de uma forma que fique mais clara e mais simples para aplicar as equações de equilíbrio, certo? Então, a gente construi um diagrama de corpo livre para o corpo
ou para a estrutura que a gente está utilizando. E ele não é mais do que um esboço, né, daquela estrutura, né, de forma simplificada, um esboço, que representa o corpo que eu estou analisando isolado, né? E sobre ele eu vou representar toda essa força e momentos que estão atuando, né, naquele corpo, certo? Para que todos os efeitos sobre ele, todos os efeitos externos, eles sejam considerados na análise, certo? E uma vez construído esse diagrama, então aí podem ser aplicadas as equações de equilíbrio. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Esclarecendo isso aqui, né, de novo, a construção do diagrama, né, é o passo mais importante na solução de qualquer problema mecânico, porque ele é a representação de uma estrutura submetida a um sistema de forças. Então, se você faz esse diagrama errado, a análise toda está errada, né? Então, por isso, ali é o passo mais importante de tudo. É como que você erra na base, você erra no início, o resto está errado. Então, isso aqui, você tem que focar para que isso aqui seja bem construído, tá? Vamos agora falar dos apoios, né? Os apoios. As reações nos apoios, né? Vocês sabem que as forças, elas podem ser ativas ou reativas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma estrutura de engenharia, né? Uma edificação. Quais são as forças ativas? As forças ativas são todas aquelas forças que estão, né, atuando na estrutura, né? Pode ser o vento, pode ser o peso próprio, né? E quais são as forças reativas? Elas vão vir se opondo a esse sistema de forças externas para garantir o equilíbrio. No caso de uma edificação, eu teria forças reativas onde? Nas fundações, né? As fundações vão criar reações que se opõem a todo aquele sistema, criando um sistema em equilíbrio. Por isso que as edificações, as obras de engenharia, elas estão em equilíbrio estático, em repouso. E tudo isso tem que ser calculado corretamente pelo engenheiro, né? Então, vamos lá. O que são as reações nos apoios, né? Um apoio, sempre, ele impede um tipo de movimento, seja translação, né? Ou seja, rotação, né? Mas aqui, o caso mais geral, né? Vamos supor o caso de impedimento da translação, né? A gente vai ver o primeiro exemplo aqui. Só um minutinho, gente. Bom, ele pode impedir tanto translações como rotações, né? Mas vamos ver o primeiro exemplinho aqui de impedir unicamente a translação, né? Esse tipo de apoio aqui, que seria um rolete, que é aquele que vocês estavam vendo lá no exemplo. Se eu apoio a viga nesse rolete, ela está impedindo qual movimento, qual translação? Na vertical ou na horizontal? Está impedindo na vertical, né? Exatamente. Ou seja, a translação na vertical ela está impedida, mas ela está livre aqui para se trasladar na horizontal, certo? Então, se eu for fazer um diagrama de corpo livre dessa viga aqui, com esse tipo de apoio, o que a gente faz? A gente retira todos os corpos vizinhos ou vínculos daquele sistema que eu estou analisando e a gente vai substituir pelos efeitos que aqueles corpos, né, ou apoios estão causando no corpo que eu estou analisando. Então, meu corpo de análise aqui é a viga, né? Eu quero criar os diagramas de corpo livre dessa viga. Então, o apoio eu vou retirar. Para eu manter um sistema equivalente que represente esse efeito, eu tenho que colocar, então, uma força reativa na direção do movimento impedido, né? Apenas na direção do movimento impedido. Ou seja, seria essa situação aqui, né? Isso aqui seria os diagramas de corpo livre
dessa viga aqui, dessa situação aí. Eu retiro esse apoio e para eu substituir o efeito que ele está causando na viga, eu vou colocar uma força nessa direção. Certo? Seria normal, no caso, força normal. Isso, exatamente. Bom, seria nesse caso, né? Mas vocês vão ver que esse sentido ele pode ser em um sistema de forças maior, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo, né? A direção seria vertical. Então, aí nesse caso, como não tem outra força, só tem a gravidade, isso aqui seria, assim, o efeito da normal, né? Mas em um sistema de múltipla força, não necessariamente as reações vão estar apontando para cima, podem algumas apontar para baixo, né? Mas, enfim, o que interessa é representar inicialmente aqui na direção certa. A direção é a vertical. Então, eu coloco essa força aqui na vertical. Vamos ver outra situação agora. Se a gente quiser impedir mais movimento, né? Se a gente quiser impedir agora translação em qualquer direção, né? Eu posso usar outro tipo de apoio, que seria esse aqui, né? Um apoio tipo pino, né? E aí ele está impedindo a translação em qualquer direção, né? Eu prendi ele lá. No caso, é o apoio rígido, é isso? Não, o apoio rígido, ele também impede a rotação. Vocês vão ver agora. Isso aqui se chama de articulação, na verdade. Ah, ok, entendi. Porque ele gira em torno desse pino, né? Entendi. Ele pode girar, ou seja, ele não pode se deslocar, não pode sofrer translação, mas ele pode girar, né? Ok, em torno do pino. Então, se eu for fazer o diagrama de corpo livre dessa viga aqui, nessa situação, eu faria o quê? Eu retiro, então, o apoio e vou substituir por uma força reativa na direção do movimento impedido. Ou seja, como é uma translação, eu tenho que colocar uma força aqui em qualquer direção. Né? Só que, né? Eu coloco uma força em qualquer direção. Só que como vocês já aprenderam que uma força, né, ela também pode ser representada pelos componentes, a gente, para simplificar a análise, né, é uma forma prática de fazer, colocar os componentes x, y, né, que a gente sempre, por praticidade, para facilitar a análise, trabalha em eixos, né. Então, a gente pode representar essa força que impede a translação em qualquer direção por um componente aqui no eixo horizontal e outro componente no eixo vertical. Então, cada vez que vocês tiverem um apoio desse tipo, que impede a translação, tanto vertical quanto horizontal, o diagrama de corpo livre, ele vai ser retirado e vai ser substituído por duas forças, né? Uma horizontal e outra vertical. Certo? Professor, e a articulação, invariavelmente, ela gera um momento, né? Não. Não? Não, quem gera um momento é o apoio fixo. A Mas e na rotação dela? Observa, a articulação, ela permite o giro. Se o giro está permitido, você não tem momento. Certo? Ela gira livremente. O momento é a tendência à rotação, né? Entendi. É um esforço, o momento é um esforço. Eu faço ele rotar, mas ele está impedido. Aí eu crio um esforço de momento, né? Entendi. E agora, chegamos no apoio fixo, né? Se eu quero restringir agora, de uma forma, ou seja, ainda mais restrição, eu coloco o apoio fixo, que ele vai restringir a translação e a rotação, né? O apoio nesse fixo... caso, pode haver um momento, né, professora? Então, esse apoio, ele está impedindo translação e está impedindo giro. Então, uma estrutura assim, desse tipo, com esse apoio, se ela tem força, né, aplicar sobre ela, sim, esse apoio, você vai ter momentos aqui nessa viga.
Tá ok. Nesse caso, sim. Mas o diagrama de corpo livre, então, a gente faz o quê? A gente isola a viga e substitui esse apoio pelas forças reativas, né? E nas direções dos movimentos impedidos, que aqui no caso seriam quantos? Seriam 3, né? Uma força na horizontal, uma na vertical e um giro. Porque tudo isso está impedido. Então, eu represento todas essas reações de apoio, né? Dos deslocamentos ou rotações impedidas. E esse seria o diagrama de corpo livre dessa situação aqui. Compreende, Então, pessoal? professora, no caso, Oi? se a senhora, um exemplo, faça o diagrama de corpo livre da figura tal, assim, digamos que seja essa figura aí. É só representar com as setinhas ali o desenho, não é isso? Isso. Ah, tá ok. Valeu, obrigada. Professora, sim. Na parte da direita dessa seção aí, desse horizontal, dessa barra horizontal, a gente entende que ela está em balanço, né? Não tem nada apoiando. Por isso, o momento tem rotação negativa, correto? Então, sim, essa é uma viga em balanço. Ah, ok. Ela Beleza. tem um momento aqui, o momento ser positivo ou negativo, isso depende de uma convenção de sinais, né? Mas assim, digo, por justamente ela estar em balanço, ela tende a dar queda, vamos dizer, na região da direita. Logo, o momento é negativo justamente por conta disso. Estou errado? Pela Tá convenção que a coerente. gente está usando aqui, né? Se você está falando da convenção que a gente usa, no sentido de giro negativo, que seria horário, então sim, é negativo. Porque ela tende a cair na direita, né? Uma vez em Isso. balanço. Obrigado. Exatamente, seria isso aqui. Seria essa situação, né? Se você aplica uma carga aqui, ou o peso próprio dela mesma, ela vai tender a fazer isso, né? Certo? Isso. Aham. A gente está vendo invertido, mas deu para entender. Sim. Então, nesse caso, vocês representariam, assim, 3 reações aí nesse apoio. 2 translações e um giro, né? Que seria, no caso, seriam as 2 forças que impedem a translação e um momento aí, né? Que seria o impedimento do giro. Beleza, gente? Então, vamos ver outros exemplos aqui. Beleza. Né? Vamos ver os outros exemplinhos aqui de diagramas de corpo livre, né? Assim, situações comuns. Vocês podem dar uma estudada depois também no livro que tem na bibliografia da disciplina. Tem vários, em quase todas as bibliografias que eu coloquei lá para vocês, que tem essa parte da análise de equilíbrio em 2 dimensões. Tem exemplos, né, de diagramas de corpo livre, de força, né? Mas eu trouxe para cá os principais, né? O mais comum que a gente encontra, né, na engenharia. Então, vamos lá. O primeiro é esse exemplinho aqui, né, dessa viga, que está aqui prendida, né, por esse cabo a esse suporte aqui, né? Então, foi colocado aqui um exemplo do cabo com peso desprezível, ou seja, ele se mantém rígido, e com peso não desprezível, que ele faz uma curvadinha, né? Porque a gravidade, né, tende a curvar o cabo. Então, a única diferença é que aqui tem um ângulo menor e aqui um giro maior, né? Se a gente for fazer diagramas de corpo livre dessa viga aqui, a gente, então, retiraria tudo isso aqui e substituiria por quê? Pelo efeito que está causando esse cabo aqui na viga, né? Então, como ele está tracionado, né? Há uma tração aqui no cabo, certo? Então, essa tração eu represento aqui como uma força atrativa, né? Nessa direção θ. E esse seria o diagrama de corpo livre nesse caso aqui. Certo?
Da mesma forma, esse exemplo aqui 2, né? Vamos supor que isso aqui seja um corpo qualquer, pode ser uma bola, né? Sobre uma superfície lisa. Se eu vou fazer o diagrama de corpo livre aí desse corpo, da bola, eu substituo, né? Essa superfície e coloco o quê? A força aqui de contato, né? Que no caso seria normal, né? Entrando aqui porque ela é uma força compressiva, ou seja, ela vai entrar no corpo. E o mesmo exemplo está aqui, né? Para uma superfície rugosa, né? Só que se a superfície é rugosa, eu teria, além da normal, eu teria um atrito, né? Um atrito aí em uma direção qualquer, que eu posso decompor em duas forças, né? Nos eixos ortogonais. Mas da mesma forma, eu substituiria, retiro o corpo vizinho e substituo os efeitos dele sobre o corpo que eu estou analisando. Ficou claro, pessoal? Isso aí sim. Então, vamos lá. Bom, isso aqui era isso, né? Então, já falei anteriormente um pouco sobre as forças, né? Os tipos de forças e que elas podiam ser também externas ou internas, né? Elas podem ser internas e podem ser externas. Só que a gente aqui em mecânica básica trabalha com forças externas, porque a gente está analisando efeitos externos sobre um corpo, certo? Efeitos internos vocês vão estudar em outras disciplinas mais para frente. Mas mesmo assim, as forças internas, elas não interessam nos diagramas de corpo livre, né? Elas não precisam ser representadas. Por quê? Porque essas forças internas, elas são iguais, né? Em intensidade, só que ocorrem sempre em sentidos opostos, né? Na mesma direção e sentidos opostos. E por isso, é como se elas se anulassem, né? Elas se anulam e eu não preciso representar elas no diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre só vai ter representadas as forças externas atuando sobre o corpo, que podem ser ativas ou reativas. Isso é o que interessa, né? As forças internas não são representadas no diagrama. Então, só fazendo esse esclarecimento aí. E agora, outra força que é muito importante, que sempre está presente, né? Que é a força-peso, né? A força-peso, vocês também precisam representar nos diagramas de corpo livre, a não ser que um exercício, por ser um exercício acadêmico, ele peça para vocês desconsiderarem o peso próprio, né? Ou desconsiderarem a massa do corpo. Aí vocês não representam, mas só se for falado. Se não for falado, vocês precisam representar essa força-peso. Então, como a força-peso, né? Ela é produto da atração gravitacional, vocês têm uma aceleração atuando em cada massinha das partículas do corpo, né? As partículas todas têm uma massa. Então, seria essa força-peso, ela teria uma distribuição, né? Ela não seria uma carga só, ela seria uma carga distribuída, né? Só que a gente, por praticidade, sempre representa a força-peso como uma única força resultante, né? Atuando onde? No centro de massa daquele corpo. Então, a gente coloca a massa total e multiplica pela aceleração da gravidade, certo? E a gente acaba representando por uma única força. Mas isso também é uma simplificação. Só para vocês saberem disso, tá? No diagrama de corpo livre, então, você representa a força-peso como uma única força, né? Agora aqui, né? Pode ser que você precise representar ela como uma força distribuída, mas geralmente ela é representada por uma única força. Bom, então, gente, vamos ver outra questão aqui importante. Para a construção do diagrama de corpo livre, a gente parte também de modelos que são idealizados, né? Que são modelos idealizados. São simplificações da realidade, né?
Ou seja, para a gente conseguir fazer uma análise, é importante que a gente crie um modelo, né, analítico, ou um modelo matemático, que seja correspondente à estrutura real. E esse modelo vai fornecer resultados próximos, né, da situação real, o mais próximos possíveis, né? Então, observem esse caso aqui. Uma estrutura real, ela é assim, né? Essa é a minha estrutura real. Ou seja, as vigas, elas têm umas seções transversais específicas, elas têm espessuras, né? As cargas, as forças, elas são ou seja, elas não são setinhas. Esses são modelos que a gente cria para representar a realidade, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 3 vigas apoiadas sobre essa viga aqui. E ela está apoiada nessas condições aqui. Ela está apoiada nessa parede e está encaixada nessa outra aqui, né? Nesse apoio aqui, que é como se fosse uma vasilha aqui, né? Então, para a gente analisar, a gente primeiro cria um modelo idealizado disso aqui. Então, se eu tenho essa viga, eu coloco ela aqui, coloco as medidas do espaçamento dessas vigas apoiadas e represento o peso dessas vigas apoiadas por forças aqui verticais, né? Força, peso. E substituo esses apoios aqui pelas representações que a gente acabou de ver. Como esse aqui só impede uma translação na vertical, eu coloco aqui um apoio tipo rolete. Como esse aqui está impedindo translação tanto na vertical quanto na horizontal, né? Ou seja, na vertical e na horizontal, eu coloco aqui o apoio tipo pino, certo? Então, isso aqui é um modelo idealizado disso aqui. A partir desse modelo idealizado, então, também eu vou lá e construo o diagrama de corpo livre. Aí eu retiro os apoios, né? Substituo pelas reações. Mas tudo parte de um modelo idealizado. Então, quando você vê modelos também de estrutura e seja pedido para construir um diagrama de corpo livre, esses modelos que você vê também são uma representação, às vezes, idealizada, né? Vocês veem, às vezes, as setinhas, né? Já representadas. A setinha é uma idealização de forças, de possíveis forças, né? Então, esse aqui representaria esse caso aqui. Entendem, pessoal? Conseguem acompanhar aí? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Por enquanto, tá tranquilo. De novo, exemplos de diagramas de corpo livre, né? Eu trouxe aqui agora outros exemplos, né? Que também são comuns, estruturas comuns da engenharia, que são, por exemplo, as estruturas tipo treliça, como essa aqui, né? Se eu fosse criar um diagrama, você vê aqui, está indicado que o peso da treliça é desprezível, né? Comparado com a força P. Então, como estão falando que é desprezível, quer dizer que eu não considero ele, né? Então, eu crio o diagrama, o modelo da treliça, coloco essa força P, que vocês já viram, isso vem de um modelo idealizado, né? Porque você vê isso aqui também não é a realidade, é aquele modelo idealizado que estava na slide anterior, né? De alguma estrutura desse tipo, com certas condições de apoio e com certas cargas atuando nessa direção aqui, P. Então, o que foi feito? Foi representado, né, essa força P, e foram substituídos esses apoios, você vê, esse aqui é tipo pino, ou seja, que impede translação na horizontal e vertical, foi substituído por reações nos apoios, e esse aqui, que é tipo rolete, foi substituída uma reação aqui na vertical, ou seja, ele foi retirado e foi colocado aqui a reação. Da mesma forma aqui, essa viga em balanço, né? Isso aqui é um apoio fixo. O diagrama de corpo livre, ela veio para cá com as 3 forças atuando aqui em cima. Foi dada a massa da viga. Se foi dado um valor de massa, é para representar a força-peso. Então, a força-peso, que estaria aqui na metade, né, no centro de massa dessa viga, porque ela é uma viga uniforme, né?
Vocês até acabaram de aprender isso. Uma carga distribuída de forma uniforme. Onde que está a resultante? No centro, né? Centro de massa da viga. Então, eu represento o peso como sendo a massa total pela gravidade aqui no meio. E substituo o apoio fixo. Retiro ele, coloco reações, impedindo translações e rotação. Então, esse seria o diagrama de corpo livre dessa viga aqui. E esse último exemplo aqui, é outra viga também, né? Só que está outra situação, né? Aí vocês precisam analisar qual é a situação. Que forças eu tenho aqui? Eu vou isolar essa viga primeiro. Tenho esse apoio aqui, né? Que é tipo pino. Vou substituir ele e colocar reações nessas direções de translação impedida. Coloco a força P que já estava ali. Esse binário aqui, M, um par de força. E que mais eu tenho? A força peso, né? Da viga. Foi dada a massa M aqui. E eu tenho aqui também, que ela está apoiada aqui no ponto A. Então, eu teria uma força normal aqui no ponto A, né? Seria essa forcinha N aqui representada. Então, pessoal, observem como não pode ficar nada fora. Para fazer uma análise correta, vocês precisam substituir todos os corpos vizinhos adequadamente, representar o efeito dele sobre a viga, sobre o corpo analisado, para que o diagrama de corpo livre ele seja bem construído, para que ele represente realmente aquilo aí. Certo? Dúvidas, pessoal? Certo. Eu tenho uma dúvida em relação a quando a gente fizer os exercícios. Lá em cima, na treliça, tem o ponto A, que ele é fixo. E o ponto B, a senhora falou que era um rolete. Esse tipo de desenho vai vir dizendo que olhando o desenho, eu só tenho a certeza que ele é um rolete porque eu estou vendo o diagrama de corpo livre ali feito. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? O desenho... Sim. Boa. Porque na hora realmente não dá para notar. O desenho não parece ser um rolete ali, né? No desenho. Parece ser um outro. Então, gente, é porque o que acontece? A bibliografia, elas às vezes tem diferentes simbologias, né? Então, e como eu fui pegando, assim, de várias literaturas, às vezes essa aqui foi representado, é a representação de rolete daquele livro específico que eu peguei essa tabelinha, né? Não, mas no outro é uma bolinha. A senhora colocaria, olha, não precisa botar o diagrama assim, ó, é só dizer, ó, aquilo ali é um rolete, aquilo ali é fixo. Só para a gente não ficar olhando o desenho e não saber. Sim, isso vai ser especificado, ou a gente vai colocar uma simbologia aqui uniforme para a disciplina, né? Beleza. Mas sempre o roletinho eu vou representar como uma rosinha, né? E o apoio tipo pino eu vou representar sem roda, né? Mas mesmo assim eu sempre especifico, isso aí não tem problema não. Tá. Então, gente, é isso aí. Isso aqui é um resumo, né? Dessa construção, né? O procedimento para a construção do diagrama de corpo livre. Então, de novo, resumindo, não vou ficar lendo tudo isso aí porque já está escrito, né? Mas o que seria, então, um diagrama? Você vai analisar um corpo, né? E você vai retirar todos os vínculos ou corpos vizinhos e vai isolar aquele corpo. Só que cada vez que você retira um elemento, você precisa representar aquele efeito sobre o corpo, né? Então, você tem que deixar ele livre dos vínculos e dos corpos vizinhos, né? A carga, ela tem que ser representada na direção certa. Se eu retirei um apoio que ele impede uma translação na vertical, você tem que colocar essa reação na vertical, né? Você precisa representar todas as cargas ou todos os momentos, ou ambos, né? Todo tipo de força que estiver atuando sobre o corpo, não pode esquecer nenhuma. A força peso também, se ela é pedida. Se ela é considerada expressiva, então aí vocês não representam, tá? E que mais?
vocês precisam colocar, né, cada força no diagrama com representada por uma nomenclatura diferente. Ou seja, vocês não podem atribuir a mesma letra a toda essa força, tá? Por quê? Porque cada uma delas tem um valor diferente, ou pode ter, né? A não ser que vocês saibam que elas têm o mesmo valor, aí vocês podem atribuir a mesma simbologia, a mesma nomenclatura, né? Mas, enquanto vocês não souberem, vocês colocam nomenclaturas diferentes, né? F1, F2, F3, F4, F5, né? Vocês não podem chamar tudo de F, porque tudo não vale F, né? Então, da mesma forma, é recomendável que você represente as forças com uma nomenclatura e as reações com outra, só para vocês saberem. Não tem problema de representar com a mesma nomenclatura, ou seja, você pode colocar a reação no apoio, pode colocar a letra F, né? FA no apoio A, ou FB no apoio B, mas é recomendável que vocês coloquem, por exemplo, R, né? RA, RB, para que vocês saibam que são reações, né? Tenham um entendimento melhor aí de tudo o que está acontecendo aí nesse sistema. E também você precisa, né, colocar as dimensões certinhas necessárias para o cálculo. Ou seja, se você tem forças aplicadas em diferentes posições, você tem que colocar todas as distâncias certinhas, aquelas estão aplicadas. Para quê? Para o cálculo também dos momentos, né, que dependem da distância, certo? Então, você tem que representar certinho todas as distâncias, todas as unidades certas, né? E todas as forças e momentos nas direções certinhas. Certo? Então, é isso, gente. Esse resuminho aqui, vocês podem estudar depois, um pouquinho mais para frente. Essa parte aqui, né? O passo a passo para a construção do diagrama. E, por último, aqui, para fechar, né? Coloquei também esses pontos importantes aqui, né? Que foi tudo que eu já fui falando, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas isso aqui é tudo que eu já falei, né? E tudo isso foi que eu falei já, né? Que vocês precisam isolar o corpo, colocar as reações de apoio, né? Nas direções dos movimentos impedidos. Tudo isso. Mas, enfim, vai ficar aí para vocês terem esse resumo aí. E agora, vamos ver esse exemplinho aqui, rapidinho, né? Bom, a gente tem tempo ainda, mas eu queria fazer uma revisão aí para a prova, né? Então, vamos concluir aí esse exemplo. E aí, depois, a gente faz uma pausa e depois voltamos para fazer uma revisão aí do conteúdo, para tirar dúvidas. Beleza? Então, vamos rapidinho ver esse exemplo aqui. O que ele pede? Desenhar o diagrama de corpo livre para essa viga uniforme mostrada aqui na figura. E está falando aqui que a viga tem uma massa de 100 quilogramas, né? Então, está sendo dada uma força aqui de 1.200 newtons aplicada a 2 metros do apoio. O apoio aqui é um apoio rígido, né? Uma parede, ela está engatada aí na parede, então é um apoio rígido. E o que a gente faria, então? A gente vai isolar essa viga, vai retirar esse apoio, vai colocar, então, as reações, né, em lugar do apoio, e a força-peso também, né? Então, o diagrama de corpo livre dessa viga aí seria esse aqui, né? Eu deixo essa força que estava aí já, coloco a força-peso aqui representada no meio, né, no centro de gravidade da viga, seria aqui a metade, né? E coloco aqui as reações no apoio, né? Que no caso seriam 2 translações e um giro, né? Que ele impede. Então, teria 2 forças e um momento aqui representado no diagrama. Certo? Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre dessa viga aqui. Nessa situação, com essas condições aí de apoio e carregamento. Certo, gente? E esse outro exemplinho aqui, né?
que no caso está sendo pedido para desenhar o diagrama da alavanca desse pedal aí, né, mostrado na figura. E o funcionamento dele está sendo explicado aqui, né? O operador aplica uma força vertical ao pedal, ou seja, essa força F, né? Como ele aplica essa força, a mola ela vai ser esticada, né? E está dizendo aqui que a força na articulação B vai ser de 20 libras, ou seja, a força aqui em B. Então, se eu for isolar esse diagrama, eu vou representar o quê? Eu só vou considerar aqui a alavanca do pedal, né? Então, eu vou retirar esses vínculos todos. Eu tenho que colocar, então, essa força em B, que já foi dada, 20 libras, né? E eu tenho que colocar a força da mola. E as reações aqui desse apoio, né? Força da mola, vocês aprenderam, né? Que ela se calcula como? Constante da mola pela deformação. A deformação já está sendo dada aqui, que é 1,5 polegadas, né? Então, a substituição aí, o diagrama de corpo livre dessa situação aqui, seria isso aqui, né? A força em B de 20 libras, que foi dada aqui, né? Ou seja, a força aqui reativa, a força da mola, que foi 20, né? A constante da mola que está sendo dada aqui, que é 20 libras por polegada, multiplicando a deformação aí de 1,5, dá 30 libras. Então, a força da mola aqui se opondo ou seja, ao deslocamento dela, que no caso ela esticou, né? Então, a força ela vai tentar comprimir a mola, por isso está aqui representada para essa direção, né? Para esse sentido. E o apoio tipo pino aqui, eu substituí aqui, né? Foi substituído por duas reações, né? No apoio, uma horizontal e uma vertical. E esse seria o diagrama de corpo livre dessa estrutura aqui. Certo? Para análise, então, dos efeitos, ou seja, para análise dos efeitos na alavanca, né? Eu precisaria construir isso aqui. Certo, pessoal? Dúvidas? Professora, Sim. pode passar aquele desenho anterior? Eu não tirei o print, não, para acompanhar o raciocínio. Esse aqui? Sim. Obrigadão. Bom, gente. E esse aí, sim, foi o último, né? Foram 2 exemplinhos. A gente vai continuar fazendo esse estudo aí depois da prova, né? De construção de diagrama de corpo livre. Vocês vão ter mais exercícios sobre isso aí. Porque essa parte é muito importante. Então, assim, depois da prova, a gente já vai abrir com esse assunto aí e vamos continuar com análise de estruturas em equilíbrio e por aí vai. Por enquanto, eu vou fechar aqui, então, essa aula aqui, porque eu quero deixar agora todo o tempo que está sobrando aqui para esclarecimentos de dúvidas, né, para a prova. Certo, gente? Então, vou parar aqui. E